Cerque-se de pessoas que pensam grande. Leia histórias de quem venceu apesar das circunstâncias. E, acima de tudo, haja como quem merece prosperar. Porque você merece. Não há honra na pobreza imposta por crenças limitantes. O mundo precisa do seu melhor, não da sua versão limitada pelo medo. A abundância começa quando você assume responsabilidade pela forma como pensa. Porque quando muda sua mente, muda tudo ao redor. A pergunta agora é: está pronto para sair da cela invisível que você mesmo construiu? Então vá. Porque a porta está aberta. Só precisa atravessar. Uma das decisões mais importantes que você pode tomar na vida não tem nada a ver com dinheiro, mas com quem você escolhe ouvir. Quem são os professores da sua vida? Quem são seus mentores, suas referências, aqueles cujas ideias você deixa entrarem na sua cabeça sem questionar? Isso, mais do que qualquer diploma, vai determinar seu futuro financeiro, emocional e até espiritual. Eu costumo dizer, se quer ser rico, aprenda com quem é rico. Sabia que, sem saber vender, não teria sucesso como empresário, investidor ou líder. A Xerox era conhecida pelo seu treinamento rigoroso em vendas, e era isso que eu fui buscar. Um conhecimento prático, com mentores reais, com quem jogava o jogo, não com quem apenas falava sobre ele. Essa é uma lição dura que aprendi cedo. Existem muitos professores por aí, mas poucos mestres. A maioria das pessoas que te dá conselho nunca construiu nada. E se você não tiver critério, pode acabar seguindo alguém que só tem aparência de sucesso. Tem gente que ensina a ganhar dinheiro, vendendo curso de como ganhar dinheiro. Não tem patrimônio, não tem histórico, só tem marketing. E se não sabe distinguir, pode cair no conto do guru. Quer saber se alguém merece te ensinar? Observe os frutos, não só os números. Observe o estilo de vida, os valores, a consistência. E o mais importante, veja se essa pessoa vive aquilo que prega. Porque falar bonito é fácil, enquanto quem joga para não perder, paralisa. Eu vejo muita gente tentando proteger o que tem, mesmo que o que tenha seja pouco. E isso é compreensível. Crescemos ouvindo que melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mas o que ninguém diz é que, às vezes, esse pássaro está morrendo na sua mão, e você só vai perceber quando for tarde demais. O mundo mudou, a economia é outra. O que funcionava há 30 anos não funciona mais. Se você está tentando ficar seguro, você já está ficando para trás. Isso mostra o poder e o risco de quem você escolhe como guia. Precisa entender. Mentores moldam sua visão de mundo, expandem ou limitam suas possibilidades, reforçam seus medos ou alimentam sua coragem. É por isso que escolher seus professores com cuidado é mais importante do que qualquer curso formal. Hoje, com tanta informação disponível, isso nunca foi tão fácil e tão perigoso, porque a internet dá voz a todo mundo. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou por mais de 70 anos a vida de centenas de pessoas, buscando entender o que mais influenciava no sucesso e na satisfação a longo prazo. Sabe qual foi uma das conclusões mais fortes? A qualidade dos relacionamentos era um dos fatores mais determinantes. E isso inclui mentorias, conexões profissionais, laços de apoio e inspiração. Ou seja, o ambiente que você constrói ao seu redor importa muito. Então eu te pergunto, quem está te ensinando a viver? Meu pai biológico, o pai pobre, era brilhante, respeitado, com educação formal e estabilidade. Dizia, não podemos comprar isso. Estude, tire boas notas, arranje um bom emprego. Ensinou-me a temer dívidas, a buscar segurança e evitar riscos. Já o pai rico, meu mentor, dizia, não diga que não pode pagar. Pergunte, como posso pagar? A diferença é sutil, mas muda tudo. Um pensamento fecha a mente, o outro a abre. E é isso que separa quem prospera de quem sobrevive. A forma de enxergar o mundo. Saúde comprometida? Caminhe 15 minutos. Odeia seu trabalho? Atualize seu currículo.
5, 4, 3, 2, 1. Haja. Porque o medo cresce no silêncio da inércia. A cada movimento, corta a raiz do medo. Lembre-se, o sucesso não pertence aos mais inteligentes, mas aos mais persistentes. E persistência não é talento, é treino. O que pode fazer agora? Qual o menor passo em direção à vida que deseja? Porque uma coisa garanto, o caminho não será fácil, mas valerá a pena. Começa com sua decisão de persistir. E jogar para ganhar significa entender que o fracasso faz parte do processo, que o risco é inevitável e que, muitas vezes, a vitória vem disfarçada de desafio. Eu lembro de um investimento em imóvel que fizemos no início da nossa jornada. Tínhamos economizado por anos. Era praticamente tudo que tínhamos. Quando dissemos às pessoas que íamos usar aquele dinheiro para comprar um pequeno prédio comercial em uma região em crescimento, os olhares foram de reprovação imediata. Você notou como a escola te ensinou a recear o insucesso, porém nunca te ensinou a gerar riqueza? Exato. O sistema educacional valoriza exames, certificados e estabilidade. Mas na realidade, quem teme errar jamais triunfa. E eu aprendi isso em combate. Na selva vietnamita, se você vacilava, morria. No mercado, se você hesita, empobrece. E é sobre isso que eu e Kim vamos conversar hoje. O poder de uma mentalidade vitoriosa. A distinção entre quem conquista e quem desiste. A diferença entre quem afunda e quem emerge não é dinheiro, inteligência ou sorte. É uma coisa: a perseverança. A maioria das pessoas vê o fracasso como sentença, rótulo. Mas o fracasso não é identidade, é feedback. Quando minha empresa de pranchas quebrou, perdi tudo. Amigos zombaram. Meu pai biológico me criticou. Senti vergonha, ira, insegurança. Mas meu pai rico me disse algo que nunca esqueci. O fracasso é parte do processo. O único fracasso real é desistir. E estava certo. Vive como se estivesse se equilibrando numa corda bamba, com medo constante de cair. Elas não ousam, não arriscam, não expandem. E o pior, muitas vezes, nem percebem que estão fazendo isso. Acham que estão sendo prudentes, realistas, responsáveis. Mas, na verdade, estão sendo dominadas pelo medo. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas que economizam cada centavo, mas nunca investem. Que guardam dinheiro na poupança, mesmo sabendo que a inflação está comendo seu valor ano após ano. Enquanto muitas mulheres da época dela foram ensinadas a depender financeiramente dos maridos, ela estudou, empreendeu e investiu. Fez seu próprio patrimônio. Não por necessidade, mas por decisão. E essa decisão fez toda a diferença quando vieram os momentos difíceis. Porque o medo nunca desaparece completamente. O medo de perder, de errar, de não ser suficiente, ele está sempre lá. Mas quando você joga para ganhar, você age mesmo com medo. Você calcula, se prepara, aprende e age. E não estamos falando de apostas cegas, mas de decisões com intenção, com estratégia, com visão de longo prazo. Então, se você está ouvindo isso agora e sente que sua vida financeira ou profissional está estagnada, talvez seja a hora de se perguntar: eu estou jogando para ganhar ou só tentando não perder? Pense nos seus últimos 3 grandes passos. Foram movidos por visão ou por medo? Você investiu em algo que poderia te levar a um novo patamar? Ou apenas reforçou sua zona de conforto? Mas as maiores transformações vieram de ações simples. Começar a estudar vendas, madrugar, seguir os conselhos certos e, sim, aceitar meus fracassos como mestres, não algo a condenar. Lembra da célebre frase de Michael Jordan? Errei mais de 9.000 arremessos. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, me confiaram a cesta da vitória. E falhei. Falhei muitas vezes. Por isso sou bem-sucedido. Pense. Quantas vezes desistiu por medo de falhar? Difícil é sustentar princípios quando as coisas ficam difíceis. É por isso que eu digo, seus mentores podem ser pessoas próximas ou autores de livros, empresários, investidores, líderes que você acompanha à distância. Mas a regra é a mesma. Siga quem já percorreu o caminho.
E questione sempre. Não existe sabedoria sem reflexão. Aceitar tudo que ouve sem filtrar é o caminho mais rápido para se tornar uma cópia barata de alguém que nem você admira de verdade. Jamais aguarda permissão. A essência de tudo que você assimilou até agora é simples, porém profunda. Sua trajetória só mudará quando sua perspectiva mudar. Não importa sua riqueza, seus títulos acadêmicos ou oportunidades perdidas. O que molda seus passos seguintes é como você pensa, decide e age daqui em diante. Lutar pela vitória, assumir riscos calculados, aprender com os reveses, buscar conselhos sábios. Tudo isso emana de sua mente. O que vai fazer a diferença não é o cenário, é sua postura diante dele. A vida é curta demais para ser vivida em modo de sobrevivência. Você nasceu para crescer, para servir, para prosperar. Mas só vai acessar esse potencial se estiver disposto a sair da defensiva. Então pare por um momento, respira e pense. Se hoje fosse o último dia em que você pudesse fazer uma mudança, o que você faria? Agora vá, porque o relógio não para. E quem busca o triunfo? Porque no fim, a mentalidade é tudo. Você percebeu que quando algo sai errado, o primeiro impulso é parar? Descansar. Se esconder, abdicar. Foi exatamente o que aconteceu comigo anos atrás, antes mesmo do sucesso de pai rico, pai pobre. Sofri um colapso pessoal, um revés profissional. Minha vida parecia um edifício ruindo em câmera lenta, e tudo o que desejava era dormir, me retrair na cama e fingir que nada estava acontecendo. Talvez você já tenha se sentido assim. Talvez se sinta assim agora. Porque segurança não existe. Existe preparo. Existe consciência. Existe ação inteligente. Mas segurança total? Isso é ilusão. Um estudo publicado pela Universidade de Chicago acompanhou trabalhadores durante 20 anos e mostrou que os que assumiram riscos calculados em suas carreiras tiveram, em média, 31% mais crescimento financeiro do que os que buscaram apenas estabilidade. Um fundo imobiliário, um curso que te ensine a investir melhor, algo que faça seu dinheiro se mover. Não precisa ser tudo de uma vez, mas precisa começar. Se você está preso num emprego que odeia, não largue de qualquer forma, mas comece a criar algo paralelo. Um projeto pequeno, um negócio digital, uma consultoria, alguma coisa que te aproxime da liberdade. Isso é jogar para ganhar. Agora, se você está esperando o momento certo, saiba que ele nunca vem. Sempre haverá uma desculpa, sempre haverá um risco. Mas não precisa definir seu futuro. Uma mudança de mentalidade começa com a linguagem. Pare de dizer, eu não posso. Diga, como posso? Pare de pensar em falta. Pense em criação. Dinheiro não desaparece do mundo. Circula e sempre vai para onde há valor. E você pode se tornar valioso. Hoje. Quer um exemplo prático? Imagine que quer investir, mas diz, não tenho dinheiro. Em vez disso, diga, como posso gerar $100 extras por mês para começar a investir? Talvez vendendo algo que não usa mais. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas aprende sobre dinheiro com quem está falido. Aprende sobre negócios com quem nunca teve um. Aprende sobre sucesso com quem passou a vida se protegendo do fracasso. Como esperar resultados diferentes com conselhos baseados no medo? Quando saí da Marinha, tomei uma decisão que parecia estranha para muita gente. Fui trabalhar na Xerox. Não porque queria uma carreira lá, mas porque queria aprender a vender. Simples assim. E aqui vai uma verdade dura. Você pode ter o melhor diploma, os melhores contatos, a melhor ideia, mas se tiver mentalidade de escassez, vai se sabotar, vai duvidar de si, vai parar no meio do caminho, vai desistir antes de tentar. Agora, a boa notícia. Mudar essa mentalidade é possível. Não acontece da noite para o dia, mas começa com consciência, com vigilância. Toda vez que pensar não posso, pare. Pergunte-se, essa voz está me protegendo ou me limitando? Comece pequeno. Faça perguntas melhores. Já pensou que algo era muito caro antes de investigar como conseguir?
Já recusou uma oportunidade achando que não era para você? É a escassez falando. E ela tem uma voz muito convincente. Mas há outro caminho. A mentalidade de abundância. Pessoas com essa mentalidade veem oportunidades onde outros veem obstáculos. Entendem que dinheiro é ferramenta, não fim. E mais importante, acreditam que podem aprender qualquer coisa com dedicação. Vou dar um exemplo. Uma mulher que admiro, Oprah Winfrey. Mesmo quando tudo disser que é mais seguro parar, então me diga, vai parar ou vai seguir em frente? 5, 4.3, 2, 1. Vá. A maior prisão não tem grades, celas ou muros. Está na cabeça de milhões. É o que chamo de mentalidade de escassez. Um padrão invisível que faz você enxergar a vida como um jogo de sobrevivência, onde nunca há o suficiente para todos, onde dinheiro é escasso, sucesso é sorte, e quem vence sempre tira de alguém. Cresci ouvindo duas vozes distintas. Falhei novamente com outro negócio, mas continuei. Cada erro me aproximou do conhecimento para construir algo maior. Mel Robbins, nossa convidada, passou por situação similar. Perdeu tudo num negócio familiar, ficou desempregada, com a autoestima em pedaços. E qual foi seu primeiro passo? Simples. Levantar da cama. Ela criou a regra dos 5 segundos. Ao invés de superpensar, contava regressivamente. 5, 4, 3, 2, 1. E agia. Saía da cama. Agia. Pessoas com mentalidade de escassez dizem: isso não é para mim. Não tenho dinheiro. Não sei fazer. Já é tarde demais. Elas falam como se a vida fosse uma equação resolvida. Mas sabe o que é? Autossabotagem disfarçada de realismo. Muitas dessas crenças são herdadas. Da família, da escola, da sociedade. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é sujo, que rico é desonesto, que quem tem muito tirou de alguém. Talvez nem perceba, mas esses pensamentos moldam suas escolhas. Que tem uma ideia de negócio, mas passam anos dizendo que ainda não é o momento. Elas não estão tentando vencer, estão apenas tentando não perder. Esse é o tipo de mentalidade que destrói lentamente o potencial de alguém. Porque viver assim é o equivalente a estar num jogo e passar o tempo inteiro na defesa. Você não chuta, não avança, não tenta fazer gol, só espera o tempo passar tentando não errar. Mas eu e a Kim nunca vivemos assim. Desde o começo, nós jogamos para ganhar. Quantas oportunidades perdeu esperando estar pronto? Nunca vai se sentir totalmente pronto. Tudo bem, apenas haja. E mais. Estudos da Universidade da Califórnia mostraram que pessoas que veem o fracasso como aprendizado têm 60% mais chances de atingir metas de longo prazo do que quem evita erros a todo custo. O que você pode fazer com isso? Comece agora. Não precisa esperar segunda-feira, nem o início do mês, nem o ano novo. Aplique hoje. Teve uma ideia de negócio? Dê o primeiro passo. Nascida na pobreza, vítima de abusos na infância, rejeitada diversas vezes no início da carreira. Poderia ter adotado a mentalidade de escassez, ninguém a culparia. Mas escolheu outro caminho, enxergou além das circunstâncias, apostou no que podia controlar. Suas decisões, sua mentalidade, sua preparação, e hoje inspira milhões. Sabe o que é mais interessante? E esse é o poder de uma mentalidade vitoriosa. Agora, se você deseja continuar essa jornada e alcançar um novo nível de entendimento, se você almeja ser um pouco melhor do que é agora, o próximo vídeo na tela foi criado para você. Agradeço sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Siga em frente. Muitos te criticam, não porque sabem mais que você, mas porque pararam de tentar. O problema é que, se você escuta demais esse tipo de gente, começa a pensar pequeno também. Pense comigo. Quantas vezes quis começar algo, um negócio, um curso, um investimento, e alguém disse: isso é arriscado, você não tem perfil, não é o momento, e aí você parou. Mas pare e pergunte: essa pessoa já fez isso? Já teve sucesso nesse caminho? Porque se a resposta for não, por que está deixando ela te guiar? Porque descobriu algo crucial.
Se você hesita por mais de 5 segundos, seu cérebro tenta protegê-lo, paralisando-o. Acontece conosco. Pensamos demais. Ouvimos a voz da dúvida, da insegurança, da comparação. Quanto mais pensamos, menos fazemos. Quanto menos fazemos, mais fracassados nos sentimos. Um ciclo destrutivo. Mas você pode romper esse ciclo agora. De fato. Não precisa de uma revolução, mas de uma reação. Uma pequena reação. Veja, muitos acreditam que a mudança vem de grandes decisões. Você pode continuar nesse jogo passivo, achando que está se protegendo. Ou pode fazer como os grandes fazem, se levantar, se preparar e jogar para vencer. E isso não significa sair fazendo loucuras. Significa estudar, sim, planejar, sim, mas, acima de tudo, significa agir. Porque nada acontece enquanto você está pensando demais. Quer um exemplo prático? Se você tem uma reserva guardada e ela está parada, perdendo valor com o tempo, escolha um ativo simples para começar. Quem está moldando a forma como você pensa sobre dinheiro, carreira, propósito, sucesso? São pessoas que te desafiam ou que te acomodam? Que vivem com coragem ou com medo? Porque no fim das contas, você se torna quem você escuta. Se ouvir vozes medrosas, se tornará pequeno. Se ouvir vozes sábias, vai crescer. Escolha com cuidado. Porque o professor certo pode mudar sua vida, mas o errado pode te fazer perder anos. A maioria das pessoas joga para não perder. Talvez cortando um gasto desnecessário. Talvez aprendendo uma habilidade simples para prestar um serviço. Isso é abundância em ação. Outro exemplo. Quer abrir um negócio, mas pensa, não sei por onde começar. Ao invés disso, procure uma aula gratuita, um livro, um mentor, um passo por vez, um tijolo por dia. Porque a mente que busca, acha. Um dos maiores perigos da mentalidade de escassez é que ela é confortável. Justifica a inércia, protege o ego, mas aprisiona. Isso me lembra de um exemplo marcante, o de Mike Tyson. Nos primeiros anos de sua carreira, era praticamente invencível, e grande parte disso se devia ao seu treinador, Cus D'Amato. Cus não era apenas um técnico, era um mentor, um modelador de mente. Acreditava em Mike quando ninguém mais acreditava. Ensinava não apenas golpes, mas psicologia, coragem, disciplina, e quando Cus morreu, Tyson perdeu não só um treinador, mas sua âncora, e sua carreira nunca mais foi a mesma. Pesquisas da psicóloga Carol Dweck, da Universidade de Stanford, mostram que pessoas com mindset de crescimento, ou seja, que acreditam que podem desenvolver habilidades ao longo do tempo, têm mais sucesso acadêmico, profissional e até em relacionamentos, porque elas não se sentem definidas pelo agora, enxergam o ainda não ao invés do não consigo. E isso vale para você também. Não importa onde está agora. A escassez pode ter moldado sua infância, sua carreira, seus relacionamentos. É arriscado demais. E se der errado? Por que vocês não esperam mais um pouco? Mas não esperamos. Fizemos nossa lição de casa, analisamos o mercado, fizemos contas, visitamos o local e tomamos a decisão baseados na lógica, não no medo. Deu certo. E aquele prédio foi o primeiro de muitos. Mas ele só existiu porque não estávamos jogando para empatar. Kim sempre foi uma referência nesse tipo de mentalidade. Ela nunca teve medo de se posicionar, de dizer, isso é o que eu quero, e ir atrás.